Esperando só o ok, tá, Miguel? Ok, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Hoje eu e o meu colega, Carlos Eduardo, nós vamos apresentar o tema óxidos e sulfetos no metamorfismo regional e nós vamos seguir a ordem numérica dos tópicos, falando inicialmente minerais óxidos de ferro-titânio, fugacidade de oxigênio, óxido de ferro-titânio e minerais silicáticos, as relações de fase entre grafito silicato e sulfeto de silicato, óxidos e sulfetos no metamorfismo progressivo e, por fim, discussões e conclusões. Bem, pessoal, para iniciar, essa apresentação ela foi bastante baseada no trabalho do livro do Spears, no caso, o capítulo 14, onde ele trabalha essa temática, onde também a gente pegou os diagramas. Bem, então, os óxidos e os sulfetos, eles aparecem em algumas rochas metamórficas regional. E em alguns outros processos também. E esses óxidos e esses sulfetos, eles têm um papel interessante, porque eles conseguem responder algumas questões. Tipo, determinadas composições vão dar indicativo de alguns processos que ocorreram durante o metamorfismo. E, junto dessas assembleias minerais, elas podem guardar consigo coisas sobre a temperatura, pressão, a fugacidade do oxigênio, do enxofre, durante o processo metamórfico. Então, a gente consegue entender quais foram as reações químicas que ocorreram nesse processo. Então, vocês podem ver o gráfico. Esse gráfico é do sistema de ferro-titânio, onde a gente pode ver o oxigênio dos vértices do triângulo, e a gente pode acompanhar o aumento desse oxigênio, por exemplo, no caso da... Perdão, Cadu, só permite aqui o acesso. Não, tranquilo. Bem, como eu estava falando, a gente pode ver esse processo do oxigênio nesse diagrama. Com o aumento de oxigênio, no caso da magnetita, que é uma espécie mais reduzida, com o aumento do oxigênio, a gente vai desenvolver uma fase mineral de hematita. E assim também a gente pode ver no caso de ferro-titânio, uma evolução para o espinélio e para a ilmenita. E finalmente chegar ao nível de ser muito titânio, chegar ao caso de rutilo. Então, isso aí já mostra que o comportamento, a influência do oxigênio dentro dessas fases minerais, e como ele tem uma grande importância nisso. Pode passar. Bem, o oxigênio, o estado de oxidação, né? O oxigênio ele é um elemento muito abundante. Normalmente ele aparece na sua fase livre, que é o O2, mas no caso das rochas, ele não vai aparecer tanto nessa forma de O2. Ele vai aparecer mais numa fase junto do céu, como CO2 ou água. Então, sobre a fugacidade do oxigênio, a gente tem valores de 10 a menos 15 e de 10 a menos 20. Esse intervalo da fugacidade do oxigênio. E, como eu mostrei antes, da questão dos tóxicos, o oxigênio ele tem uma grande influência sobre os minerais. Ele tem uma grande influência sobre alguns minerais como o silicato, como do exemplo aí, no caso do íon ferro férrico e do ferro 2, onde em alguns minerais ele acaba não conseguindo entrar, mas em outros ele entra mais facilmente. E com o aumento da fugacidade do oxigênio,
normalmente a gente tem também uma remoção de ferro e uma entrada que faz um mineral silicatado, né, enriquecer em magnésio. Esse enriquecimento em magnésio, ele promove uma estabilização do mineral. Oi. Ok, então eu vou fechar aqui. Não, tranquilo. Como eu estava falando, o enriquecimento, o aumento da fugacidade do oxigênio, ela consegue remover o ferro, porque no caso o ferro vai acabar virando outra associação, e isso causa esse enriquecimento em alguns minerais silicatados em magnésio. Esse magnésio acaba causando uma estabilização, então às vezes a gente pode ter uma mineralogia que tem minerais de ferro, silicatos de ferro, com uma quantidade, um teor de magnésio, que mantém ele estável mesmo na presença de minerais com muito ferro, de dióxidos, no caso da hematita. Pode passar. Bem, no trabalho que a gente utilizou, ele tentava colocar isso dentro de um... Ele colocou essa relação dentro de um diagrama para ficar mais fácil de entender. E ele usou o sistema KF-MASH com a adição de titânio e de ferro 2 ou 3. Então, ele trabalhou com a adição do titânio, que pode aparecer na fase tanto de ilmenita quanto de rutilo. Ele mostrou que quando a rocha tem uma alta razão de ferro, essa razão aí, no caso, ferro sobre ferro mais magnésio, ele gera uma associação que é mais estável o mineral ilmenita. Já com baixos teores dessa razão, ele já a fase estável é o rutilo. E no caso do ferro, que pode se apresentar como hematita ou magnetita, as mais oxidadas, mais reduzidas, a gente tem que os altos teores dessa razão no silicatos, ela apresenta como mineralogia a magnetita. Já valores menores, a gente vê a hematita. Nessa equação, ela mostra um pouco desse comportamento, e também o que eu falei no anterior, que é os minerais silicatados ricos em ferro, com a entrada do oxigênio, começa a oxidar esse mineral, e temos uma formação de uma fase de óxido de ferro, mas aquele mineral anteriormente rico em ferro se empobrece, tornando mais rico em magnésio, até que esse magnésio gere uma estabilização dessa mineralogia, desse silicato. E também temos a formação do quartzo nesse processo. Pode passar. Bem, então agora vamos falar de relações de fase, né? Essas relações de fase, elas vão ilustrar essas relações importantes, basicamente entre os óxidos de ferro e titânio e os silicatos, né, que contêm aí o ferro. Então, no nosso exemplo, o Cadu até comentou no slide anterior que a gente vai utilizar aí o sistema KF-MASH, tá? Também com adição de titânio e também a adição aí da molécula de hematita, né? O ferro 2 O3. Então, antes, a gente tem aqui essa assembleia aqui contendo, né, a cianita, também clorita e cloritoide, também muscovita e quartzo, tá?
Primeiro, a gente está falando aqui essas relações baseadas essencialmente na fugacidade de oxigênio. Então, aqui eu tenho uma ilustração esquemática, tá? Nesse tetraedro aqui. Eu tenho esse plano, o magnésio, o ferro e o titânio, na forma de óxidos, tá? Esse plano aqui, ele é altamente reduzido, ou seja, ele tem uma baixíssima fugacidade de oxigênio. Mas à medida que eu tenho uma projeção aqui em direção a esse vértice da hematita, eu vou aumentando gradativamente a fugacidade de oxigênio, tá? Então, nesse caso aqui, minerais mais enriquecidos em ferro, tá? Eles podem coexistir com a ilmenita, tá? Em baixas fugacidade de oxigênio, ou ilmenita e magnetita. À medida que eu vou aumentando, tá, a fugacidade de oxigênio, aí chegando em fugacidade de oxigênio mais intermediárias, tá? Isso em relação também ao number, né? O jogo da velha, ferro, aquilo ali é o number de ferro, é exatamente ferro, né? A razão, ferro, um ferro mais magnésio. Então, o Cadu comentou na anterior que é exatamente ilmenita, né? Ela ocorre aí em alto number de ferro, tá? Em relação aí o outro óxido de titânio. Então, a gente tem aqui, basicamente, essa associação, tá? Agora, minerais mais enriquecidos em magnésio, aqui vão poder coexistir com o rutilo, tá? Em baixa fugacidade de oxigênio. E também aí rutilo e ilmenita, ou rutilo e hematita, à medida que eu vou também aumentando a fugacidade de oxigênio, tá? Então, aqui em rochas ricas em ferro, né, essas assembleias permissíveis são ilmenita, magnetita, cloritóide ou a clorita. Aqui, nesse caso, vamos trabalhar com o cloritóide, tá, nesse exemplo. Então, conforme a fugacidade de oxigênio ela aumenta, tá? Isso vai influenciar também na diminuição da razão, né, ferro-magnésio do silicato. Isso por quê? Porque Cadu mostrou, né, essa reação no slide anterior, a gente tem os silicatos ricos em ferro, no caso aqui, ferro 2. Só que aí, nesse sistema aqui, no sistema, a gente tratando a rocha como sistema químico, a gente tem aqui uma alta fugacidade de oxigênio, tá? Então, quando a gente tem uma alta fugacidade de oxigênio, esse ferro, ele vai agora ter uma transferência de carga, né? Ele vai oxidar agora para ferro mais 3, e aí ele vai tornar esses silicatos, né, ferro-magnesianos, mais enriquecidos ainda em magnésio, exatamente porque essa substituição, né? Agora quem vai impedir, basicamente, vai ser a carga, tá? Então, agora com assembleias aí mais reduzidas, né? No caso com rutilo, ilmenita e clorita, ou rutilo e a clorita, né? Ela tem aí, vai influenciar basicamente a bulk composition, né? Agora a gente vai ter uma baixa bulk aí de razão ferro-magnésio, tá? E nesse caso aqui, quem vai ser o óxido mais estável vai ser o titânio, e à medida que aumenta a fugacidade de oxigênio, eu vou ter a ilmenita e também, possivelmente, a hematita, tá? Então, agora as relações de fase de grafita e silicato. A grafita, ela vai exibir um importante papel nas rochas metamórficas, porque ela vai influenciar grandemente aí no equilíbrio redox. Esse controle, né, ele está basicamente implícito aqui na equação de número 1. Então, a gente tem o carbono aqui, que é a grafita, tá? E o oxigênio nos reagentes, e aí o produto basicamente vai ser o gás carbono, né? O dióxido de carbono, CO2. Então, basicamente aqui, essa reação número 1 me diz que quando eu aumento a fugacidade de oxigênio do sistema, tá? A grafita ela vai reagir com o oxigênio para produzir o dióxido de carbono, tá?
Então, essas relações de fase são importantes para exatamente a gente relacionar esse equilíbrio redox com a composição dos silicatos, tá? E algo que é interessante, tá? Que a gente até tratou na apresentação sobre equilíbrios de fase heterogêneo, que foi as tie lines, tá? A gente falou muito de topologia dos diagramas de fase. Então, aqui eu tenho uma tie line que tá aqui a seta. Eu tenho a tie line que é o dióxido de carbono, tá? O CO2, e com a magnetita, tá? Então, basicamente, aqui vai ser o limite crítico de estabilidade da grafita, porque ela está aqui, a grafita. Tá? A gente viu que com o aumento da fugacidade de oxigênio, ela vai reagir com o oxigênio para formar aqui o CO2. Então, aqui me diz que a grafita e a hematita, em condições metamórficas típicas, elas não coexistem. Elas não podem se desenvolver aí no mesmo ambiente, tá? Então, isso é muito interessante. Então, aqui tem exatamente o tetraedro, tá? Que a gente vai trabalhar. E em respeito à composição, né, do fluido metamórfico, a gente poderia citar N tipos de fluidos, tá? Tem diversos fluidos, só que, em função do tempo, né, da apresentação, a gente achou melhor generalizar um pouco, tá? Mas a composição do fluido metamórfico, em geral, é uma mistura de água, tá? O H2O, o CO2 e aqui o CH4, que é o metano, tá? Então, aqui em fluidos, né, mais oxidantes, aqui prevalece dominantemente a água e o CO2. Enquanto que fluidos reduzidos, né, tem baixa fugacidade de oxigênio, a gente tem a água e o metano. Lembrando que a gente aqui está tratando também de potencial químico, então, desses fluidos. Então, essa composição do fluido não é fixada. Tá? E a gente imaginando um sistema aberto que há interação com a vizinhança, a gente não pode tratar isso como uma composição puramente fixada. Então, vai variar aí com pressão, né, temperatura, fugacidade de oxigênio, claro, e também o potencial químico. Aqui, né, como eu falei, essa grafita ela não coexiste com a hematita, né? Embora também haja essa associação, né, de grafita e hematita em rochas de mais baixo grau. Mas quando a gente aumenta o grau metamórfico, essa tie line aqui, tanto aqui que liga, né, essa linha, o CO2 e a magnetita, ela é sempre estável, tá? Uma coisa também interessante do ponto de vista aqui desse diagrama aqui, esse tetraedro, tá? Que a grafita, né, se a gente não tem aqui esse plano aqui, magnésio, né, o óxido de magnésio, o óxido de ferro e a grafita, aqui na parte apical a gente tem oxigênio, tá? Aqui, a parte, digamos que em função de fugacidade de oxigênio, é mais baixo, tá? Então, esse plano aqui basal é mais baixo. Então, se a gente não tem aí a presença, né, de óxidos coexistindo aí, né, numa assembleia, a grafita ela vai poder ter aí sendo estável, né, coexistindo com esses minerais, né, ferromagnesianos, aí uma ampla faixa aqui, no caso da clorita e do cloritoide, né, em função aí da razão ferromagnésio, tá? Então, nesse caso agora aqui, a gente vai trabalhar com relações de fase de sulfeto e silicato, tá? Com esse sistema, o ferro, o hidrogênio, o oxigênio e o enxofre, tá? Aqui a gente tem uma linha, uma tie line, né, entre o H2O e o H2S, né, que também é um fluido aí metamórfico, né? Também uma
composição de fluido bastante típica no metamorfismo. Então, da mesma forma que aqui a grafita ela não coexiste com a hematita, né, evidenciado aí por essa timeline, pela topologia do diagrama de fase, aqui também, tá, não coexiste a pirrotita com a hematita, tá? Aqui a gente tem uma timeline da magnetita com a pirita, tá? Então, aqui a gente tem o tetraedro, tá? No caso, aqui o ferro, o magnésio, o enxofre e o oxigênio. Aqui, basicamente, foi projetado, né? Você tem oxigênio, ferro, enxofre, projetou para cá, tá? Então, em condições de baixa fugacidade de oxigênio, as assembleias estáveis aí com silicatos de ferro e magnésio, nesse caso aqui desse exemplo, o cloritóide e a clorita, mas vamos trabalhar com a clorita, tá? Então, aqui a assembleia estável seria, no caso, em baixas fugacidades de oxigênio, a pirrotita e a magnetita, tá? Só que, como é baixa fugacidade de oxigênio, e a gente viu lá, o Cadu comentou aquelas reações, né? Aqui ela vai coexistir com uma clorita, né? Que vai ser mais enriquecida em ferro. O number de ferro vai ser elevado, tá? Isso por conta da baixa fugacidade de oxigênio. Então, agora a gente aumentando, tá, a fugacidade de oxigênio, a gente pode ter a pirrotita, a magnetita e a pirita, aí com uma clorita também. Aumentando ainda mais a fugacidade de oxigênio, a gente vai ter agora pirita, magnetita e a clorita. Só que essa clorita, em função da gente estar aumentando a fugacidade de oxigênio, essa clorita agora, ela vai se enriquecer mais ainda em magnésio, em função do processo de oxidação. Veja que a pirrotita, né, à medida que a gente aumenta a fugacidade de oxigênio, ela já não é tão estável, tá? Então, a gente aumenta mais ainda a fugacidade de oxigênio, temos pirita, magnetita, hematita e a clorita, diminuindo mais ainda o ferro, tá? E aumentando o magnésio. Não sei se eu falei isso na outra, mas é assim. E aí, se aumentar mais ainda, a gente tem agora pirita, hematita e a clorita mais magnesiana. Ou seja, em fugacidades de oxigênio muito baixas, a gente tem a assembleia estável, né, características sendo a pirrotita e a magnetita. Enquanto que em condições mais oxidantes, né, de fugacidade de oxigênio mais alta, a gente tem pirita, magnetita e clorita mais magnesiana, né? Ou pirita, hematita e a clorita, ou no caso, somente agora, esquecendo aqui a magnetita, né? Já só com hematita e pirita e uma clorita mais magnesiana. Então, falando de óxidos e sulfetos no metamorfismo progressivo, tá? Então, em óxidos em particular, tem sido observado que em pelitos, exatamente o sistema que a gente está trabalhando, de baixo grau, o óxido acessório é a hematita. E por condições aí de zona da biotita ou granada, ou seja, aumentando o grau metamórfico, tá? A hematita comumente dá lugar aí, no caso, a magnetita. No caso dos sulfetos é semelhante, tá? O sulfeto de baixo grau é tipicamente a perita, que dá lugar aí à pirrotita em graus mais elevados, tá? Então, aqui a gente tem essas reações, tá? A reação redox, você tem aqui a conversão da hematita para a magnetita, e note que você tem a liberação do oxigênio, tá? E aqui uma reação de dessulfetação da pirita, né? Ela quebra, e aí você tem no produto a pirrotita, e também você tem a liberação do enxofre, tá? Então, aqui, né, relacionando com o metamorfismo progressivo, basicamente a gente vê que há um acompanhamento, né, de perda, tanto de oxigênio como de enxofre, tá? No entanto, aí o trabalho
Thompson, tá? 1972, ele tem mostrado, né, a partir aí das observações de reações em assembleias, né, naturais, elas são igualmente consistentes com reações de descarbonatação e desidratação, que são comuns no metamorfismo progressivo, tá? Então, ele levou a conclusão, a partir dessas observações, que em rochas metamórficas, né, no geral, aí associadas com reações de desidratação e descarbonatação, né, é possível escrever aí a maioria das reações redox e de dessulfetação em uma forma que agora você conserve tanto o enxofre como o oxigênio, que a gente viu aqui que tem uma perda de oxigênio e de enxofre, à medida que eu aumento o grau metamórfico. Então, aqui, nessas duas primeiras reações, a gente vê que a gente tem a água aqui no produto. Se a gente tem água no produto, essa reação é uma reação de desidratação, tá? Então, houve a quebra, né, de algum mineral hidratado. Qual mineral hidratado? Aqui, nesse caso aqui da equação número 1, é a clorita. No segundo aqui também tem o biotita, que é um mineral hidratado, tá? Então, aqui a gente observa que essas reações elas vão resultar na conversão da hematita para a magnetita, com aumento da desidratação. Ou seja, a gente está quebrando aqui, basicamente, aqui a clorita, né? A clorita, como é um mineral hidratado, ela contém lá a hidroxila, né? E ela vai estar lá no sistema agora. Uma vez que a gente tem a conversão da hematita para a magnetita, como a gente viu aqui, a gente tem a liberação desse oxigênio. Esse oxigênio, uma vez agora combinado com essa hidroxila, o transporte desse oxigênio não vai ser na forma só do oxigênio em si. Agora vai ter uma combinação e aí você tem no produto a água. Então, o transporte, a remoção desse oxigênio resultante da conversão da hematita para a magnetita vai ser na forma de água, tá? Então, nesse caso, falando do ponto de vista de reações redox, não acontece, verdadeiramente falando, uma reação redox. Por quê? Porque você não vai ter agora uma transferência de carga, tá? Esse ferro 3, uma vez agora no sistema, tá? Ele vai ser diluído agora também com esse ferro mais 2 da quebra lá da clorita, tá? Então, esse ferro mais 3 diluído com esse ferro mais 2 vai formar exatamente a magnetita. Então, agora você não tem uma transferência de carga, uma reação redox puramente falando, tá? Então, é bem interessante essa visão do Thompson, tá? Nessa reação 3, também, ele observou que essa conversão da hematita para a magnetita ela pode ser feita, mas sem qualquer envolvimento de fluido. Aqui você vê os reagentes e vê os produtos, você não tem fluido sendo gerado, tá, nos produtos e nem fluido nos reagentes. Então é possível você ter essa conversão sem envolvimento de uma fase fluida. Aqui, nessa quarta, a gente tem água nos reagentes. Então, é uma reação de hidratação. Thompson observou essa reação aqui, que também, essa conversão, ela pode ser feita aí por um processo, uma reação de hidratação, tá? Agora, Thompson ele também argumentou, né, favoravelmente aí para a reação de descarbonatação, tá? Basicamente esse equilíbrio, né, controlando aí a redução dos óxidos de ferro. Então, lembrando que a gente tem a reação lá, né, essa reação número 1 aqui, essas relações de grafita com silicato, a gente tem um carbono mais a água gerando aí o dióxido de carbono, tá? Então, aqui nesse caso, nós temos a redução, tá, desse oxigênio. Então, é possível escrever um número de reações redutoras de oxigênio que envolvem aí
a oxidação da grafita. E notem que nos reagentes a gente tem o óxido de ferro sendo a magnetita, tá? Não pode, ponto de vista lá da topologia dos diagramas de fase, colocar a hematita aqui. Por quê? Lembra lá da tie-line, né, dessa topologia? A grafita, ela não coexiste com a hematita. Então, jamais, no ambiente, as duas podem se desenvolver concomitantemente. Então, aqui o reagente tem que ser magnetita, tá? E aqui é feita, basicamente, a redução desse oxigênio, aí gerando esses silicatos, né, de ferro-magnesianos, tá? Resultantes do processo de equilíbrio redox em função da descarbonatação. Então, a gente observa isso aqui nas reações 5, 6 e 7, e na 8 também observa-se essa redução também com uma reação de desidratação, tá? A gente observa aqui a água nessa reação 8 nos produtos, tá? Também o Thompson ele apresentou argumentos semelhantes, né, feitos aí para a dessulfetação, aparente dessulfetação, perdão, da pirita para a pirrotita, como a gente pode observar aqui, tá? Nessa reação 9, nessa reação 10, a gente tem aqui o processo de descarbonatação, geração, o produto aqui é o dióxido de carbono, tá? E a gente tem a conversão dessa pirita para a pirrotita à medida que a gente vai aumentando o grau metamórfico, tá? Estando aí no metamorfismo progressivo. Então, aqui a gente observa, né, nessas reações, né, e também típica que na 11, que é uma reação de desidratação, essas duas reações, né, descarbonatação e desidratação, que são típicas no metamorfismo progressivo, associada aí à conversão da pirita para a pirrotita com aumento do grau metamórfico, e isso conservando o enxofre, tá? Conservando o enxofre, não lá perdendo o enxofre em função daquela reação que foi mostrada anteriormente, tá? Então, foi esse, né, o estudo feito pelo Thompson, né, para explicar essa aparente dessulfetação com um aumento do grau metamórfico, né, em função aí de reações redox, de descarbonatação e desidratação. Bem, como conclusão, a gente viu qual é a relação desses minerais de óxido de ferro e titânio, dos sulfetos, e como eles se relacionam com silicatos. E como, dentro dessas relações de fase, a grafita participa. Também vimos que a fugacidade do oxigênio tem grande influência sobre a troca dos elementos ferro e magnésio dentro dos silicatos. E agora, como o Felipe apresentou para vocês, vimos como acontece esse processo de redução dos minerais, como a hematita se transformar em magnetita, a pirrotita em pirita. Então, a gente viu como essas reações foram feitas. Em suma, é isso. E podem perguntar o que vocês quiserem. Parabéns ao Felipe e ao Cadu. Muito boa apresentação, muito boa colocação. Gostei bastante. Só com uma ressalva, assim, que eu senti muita falta, é com relação à textura, né? O que acontece? A gente tem a questão de oxidação, sulfetação, disulfetação, redução, tanto com componentes
paraderivados dentro do metamorfismo, né, para as rochas paraderivadas, quanto também para as rochas ortoderivadas, né? Se tratando especificamente da apresentação, falando do metamorfismo regional, ok, mas é interessante e fundamental que dentro dessas reações que o Thomson traz, colocar textura. Uma das coisas que eu fiquei maravilhada com a apresentação do Danuzzi e do Samuel é que eles trouxeram aí tanto uma textura ígnea quanto a textura metamórfica. Isso é fundamental, sabe? Por quê? Eu estou com uma amostra, uma lâmina, e eu tenho que definir, antes de fazer a composição química, tá? Se eu estou lá no arranjo com ilmenita, rutilo, hematita, se esses minerais eles ocorrem como exsolução ou como inclusão, para poder definir essas reações. Isso é fundamental, tá? Porque se a hematita está como exsolução, ela responde efetivamente por fugacidade de oxigênio dentro do sistema, né, e reequilíbrio, diferente se ela estiver como inclusão. Então, isso é premissa, você tem que fazer isso para passar aí no artigo. A gente tem estudo de caso nisso, né? O Daime foi me orientando de mestrado e a gente, inclusive, trabalhou aí com óxido de ferro e titânio, tá? E o gargalo, a gente passou aí quase um ano, o gargalo era justamente pegar todas as lâminas, olhar caso a caso e ver essa relação, se estava como exsolução ou como inclusão, né? Por quê? O que acontece? A gente pode encontrar essa mesma associação no contexto paraderivado, que é o contexto que vocês trouxeram aqui, mas a gente pode trazer também no contexto ortoderivado. Do jeito que você colocou aqui, né, principalmente relacionando os dois silicatos como a clorita e o cloritóide, né? Mas a gente pode vir também com essa reação a partir de ortoanfibólio, né? E aí o ortoanfibólio, se é um ortoanfibólio magnesiano, a gente tende a ter a estabilidade da pirita, né? E se a gente tem aí ortoanfibólios ferrosos, estabilidade da pirrotita, né? E outra coisa muito importante também, né? Ver essa relação, ó, isso aqui tem essas reações, tá? Considerando esse tipo de textura. Olha a textura paraderivada, olha a textura aí vindo de uma clorita, vindo de uma assembleia com clorita, cloritóide, olha como se dispõe na lâmina, né? Se como é solução e como inclusão esses óxidos, né? A outra coisa, a grafita, ela, obviamente, né? Ela não vai estar com hematita de forma estável, vai estar com a magnetita, até porque, calculando a fugacidade de oxigênio da grafita, o log da fugacidade é menos 18. E pega exatamente ali a região da magnetita. Então, isso tanto para derivado quanto ortoderivado. Então, a grafita é um bom regulador aí, né? Ela tem aí o limite superior de fugacidade de oxigênio, o log é menos 18. Então, a grafita é bacana para isso, porque ela fechando com essa fugacidade, a gente vai poder fazer um estudo cristalográfico dela e se a gente encontra uma grafita hexagonal, gira em torno de 600 graus Celsius, e se a gente tem uma grafita trigonal, a temperatura aí é no máximo 250 a 300. Né? Então, a gente pode relacionar isso se está relacionado a pulso térmico, né, alta temperatura, aí, metamorfismo, ou hidrotermalismo nessa mais baixa temperatura. Mas é fundamental, tá? É fundamental para a gente trazer essas reações que vocês colocaram aqui, que são que ocorrem no contexto paraderivado, né, desse metamorfismo regional progressivo, né? Precisa trazer textura, tá? Então, a gente, ó, eu estou aqui com essa reação e olha como ocorre a hematita associada
olha como ocorre a hematita associada à ilmenita ou ao rutilo. Isso é fundamental, tá? Senão não passa, porque você tem as reações, mas a gente como na área de geologia, a gente tem como mostrar essas reações em cima das texturas, né? Então, textura e estruturas, né? Microestruturas dão informações petrogenéticas, de gênese de rocha. Então, só para ressaltar isso, tá? É fundamental trazer textura, trazer petrografia, porque se esse rutilo, por exemplo, que está associado à ilmenita, se ele ocorre como inclusão ou se ele ocorre como solução. Se essa hematita que está associada dentro de uma ilmenita e associada também a rutilo, se ela ocorre como exsolução ou como inclusão. Deu para entender a colocação, Felipe Cadu? Sim, claro, claro. Tá? Para a gente isso foi fundamental. Aí a gente passou, além da nossa avaliação, né, a gente enviamos essas lâminas aí para o Hartmut Bollen, que teve a tese e pós-doc todo em cima de óxido de ferro e titânio, né, professor de geologia econômica, foi até orientador do Clóvis, já aposentou, né, é o alemão, Hartmut Bollen. Passamos por ele, aí passamos pelo pessoal da USP, da UFOP, né? Porque antes de trazer resposta química, a gente tinha feito a química mineral, tinha feito Raman, mas precisava definir em lâmina se isso estava como exsolução ou como inclusão, né? Porque você pode ter isso aí vindo não apenas de uma relação com clorita e cloritóide, mas de ortoanfibólio, né? E aí você também dá a mesma mineralogia, só que com a resposta textural diferente. A gente não pode correr de textura, tá? Hoje eu fico feliz da vida com essa coisa da petrocronologia, porque antigamente o pessoal fazia só geocronologia, vou gastar 2.000, 3.000 numa análise com xirimpe, só que aí vinha uma idade, e a idade pessoal dava interpretação ao seu belo prazer. Eu digo que a idade é isso aqui. Mas agora a petrocronologia, ela diz que, olha, você precisa definir bem qual a tua assembleia ou paragênese, tá? A paragênese é uma assembleia de pico térmico. Tem que definir bem quem é, para você dizer, eu tenho 3 idades, então essa idade aqui é dessa assembleia, essa idade é dessa assembleia, essa idade é dessa outra assembleia. Ou seja, tem um evento aqui, esse evento está respondendo por essa textura, essa outra aqui foi mais tardia, está respondendo por essa textura, e é isso que a gente aí calibra com mais força. Então, vocês colocaram de forma muito robusta todo o controle químico, eu gosto muito disso, né? Pensar em rocha como sistema químico, mas essa resposta ela é sistematizada junto com textura, e para isso que a gente não pode correr, né, de petrografia. Tá? Então, a petrocronologia veio trazer isso. O pessoal já não queria mais nem saber de petrografia, e aí, em 2016 para cá, o pessoal, a linguagem agora é petrocronologia. Não pode fazer a idade, pode fazer uma análise mais cara que for para a idade, mas se não tiver aí a relação textural, que é o que a gente consegue na lâmina, essa idade vai ao seu belo prazer, né? São interpretações. Então, assim, essas reações elas vão responder texturalmente a essas condições, tá? Você vai ter que ter essa relação aí de como está o contato, se está como inclusão, se está como exsolução. Então, isso tem que ficar muito claro, tá? A gente enche essas reações, mas elas têm que ser transportadas, né? Tendo uma ligação direta com a textura, tá? Com a petrografia, só para pontuar isso, tá? Então, tanto nessa combinação aí com cloritóide, clorita, mas a gente tem que pensar, olha, e se a textura for vindo aí de uma relação a partir de ortoanfibólios, se o magnesiano, aí você vai ter a pirita, se o ortoanfibólio ferroso, você vai ter a pirrotita, e aí essa combinação, e também falar da relação, né, de miscibilidade, né, de líquidos, de um líquido sulfetado e um líquido
silicático. Obviamente não cabe aqui nessa apresentação, porque essa apresentação é sobre metamorfismo regional. Mas, para separar se é metamorfismo regional do tipo progressivo, a gente precisa conhecer o outro lado, tá? Só porque se a gente pegar os dois, e aí? Eu vou dizer que é para derivado ortoderivado, você vai ter que fazer a química, mas vai ter que olhar para a resposta textural. É só essa colocação e dar os parabéns aí, muito bom, com os diagramas ternários, com as timelines que são bem bacanas de serem apresentados. Parabéns, gente. Obrigado, professora. Mais alguma questão? Coloquei no chat algumas referências aí que a gente utilizou, só para quem quiser olhar. Ótimo, ótimo. Beleza, eu vou também colocar alguns artigos no Drive do grupo, tá? Assim que terminar aqui. Ah, sim, a Ana foi a primeira reunião, né, que a